de 65 anos de idade, diabético há mais de 20 anos e que vem ao pronto-socorro com confusão mental. Ele é trazido pelos familiares. Ele começou o uso de insulina faz 2 meses, insulina 2 vezes ao dia e começou o acompanhamento com um nefrologista. E também na última semana ele fez algumas modificações de hábitos, como mais atividade física e redução alimentar para tentar melhorar o controle glicêmico. Quando você vira um quadro assim, confusão mental em um paciente que faz uso de insulina, tem que lembrar de hipoglicemia. Ainda mais se ele faz uso da insulina e teve modificação de hábito. Quando ele faz atividade física, ele tem maior captação de glicose pelos tecidos periféricos e se ele reduz a alimentação, ele ainda tem a mesma quantidade de insulina circulante que antes das modificações. Medicações antidiabéticas que causam hipoglicemia são insulina, sulfonilureias e glinidas. Tem que ficar atento com isso. Outra dica aqui que o enunciado te dá que pode ser uma hipoglicemia é que ele faz acompanhamento há 1 mês com o nefrologista. Será que ele não tem uma perda de função renal que faz com que essa insulina fique mais tempo em circulação e isso aumenta a concentração sérica e o risco de hipoglicemia? Também é uma questão a ser levantada. Bom, ele chegou no pronto-socorro, suor frio, tontura, confuso, dificuldade de articular palavras, dificuldade de manter contato visual e de manter uma conversa, e estava com uma taquicardia, um batimento de 110 por minuto e tremores de extremidades. A questão quer saber qual a hipótese diagnóstica, qual o exame que a gente tem que solicitar e qual a conduta neste caso. Já adiantei para você que é uma hipoglicemia, a suspeita principal é hipoglicemia. Por quê? O paciente ele é diabético em uso de uma medicação que aumenta o risco de hipoglicemia, que é a insulina. Ele provavelmente tem alguma alteração de função renal, a gente não sabe, e fez mudanças na sua rotina que podem acarretar em maior risco de hipoglicemia em usuários de insulina. Além disso, ele tem sintomas sugestivos de hipoglicemia. A hipoglicemia ela pode dar sintomas neuroglicopênicos, que são os associados à própria redução da glicose sérica, como sonolência, lentificação de raciocínio, isso o paciente tem, ele não consegue manter uma conversa, tontura, fraqueza, alteração de comportamento e confusão mental. E também dá sintomas neurogênicos, que são relacionados à hiperativação adrenérgica. Toda vez que a glicose cai, tem um aumento de secreção de adrenalina. Então ele tem tremores, palpitações, aquela taquicardia, ansiedade, sudorese profusa, ele tem um suor frio, fome, parestesias. No paciente que a gente tem suspeita de hipoglicemia, que tem todos esses sintomas, a gente tem que medir a glicose sérica desse paciente, saber quanto que baixa está. E como que a gente conduz um paciente com hipoglicemia? Se o paciente está alerta e clinicamente estável, nós oferecemos 15 gramas de carboidrato por via oral. Agora, se o paciente ele tem alteração de nível de consciência ou tem instabilidade clínica, aí tem que ser endovenoso. 25 ml de glicose a 50% via endovenosa. Bom, então para a nossa primeira questão aqui, cite a principal hipótese diagnóstica, é um paciente que tem hipoglicemia. Essa é a nossa principal hipótese diagnóstica. Justifique a resposta. É um paciente diabético, usuário de uma droga que causa hipoglicemia, insulina, teve modificações de hábitos e tem sintomas sugestivos de hipoglicemia, neuroglicopênicos e neurogênicos. B. Indique o exame complementar a ser solicitado neste caso. Como eu disse, a gente tem que comprovar a hipoglicemia. Vamos dosar a glicemia desse paciente. C. Descreva a conduta medicamentosa imediata, como ele tem alteração de nível de consciência, a conduta imediata é glicose endovenosa. Bom, espero que você tenha ido bem na prova. Continue conosco. Até mais!